Olá, gente. Eu estava aqui analisando uma coisa muito importante na Bíblia. Existe um livro que se chama o livro de Apocalipse. Esse livro de Apocalipse ele é pouco lido, né? Dentro das igrejas. Não sei porquê. Não sei, talvez até porque muitos não tenham o entendimento dessa revelação. E talvez, por esse motivo, talvez eu acho que é um livro pouco lido dentro das igrejas. Não sei por que muitos não pregam o livro de Apocalipse. E para os dias que se chama hoje, esse livro é de grande necessidade, sim, para o que nós estamos passando, e o que mostra também o que o mundo está passando. Então eu acho que deveria trabalhar mais em cima dessa palavra, o livro de Apocalipse. Nós estamos numa era final, nós estamos chegando ao fim dessa geração, nós sabemos disso. Muitos pregam bênçãos, muitos pregam prosperidade, cura, mas estão esquecendo que Jesus vem. Pregam tanto em prosperidade, tanta coisa supérflua, tantas coisas materiais, que pelo que dá para se entender que estão esquecendo que Jesus vem. Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra aqui que não seja derribada. Será que tudo que nós conquistamos levaremos para algum lugar? Será que você acha que tudo que você conquista vai levar quando partir daqui? Eu creio que não. Ninguém leva nada. Mas o livro de Apocalipse é um livro que ele alerta ao povo. É um livro que mostra, né, toda a revelação de Satanás, porque eu acho que quando alguém tem algo a ser revelado e não quer que seja revelado, né, ele fica feliz porque ninguém revelou seu segredo, o que ele vai fazer. E é como se tudo fosse abafado e escondido. Até agora ninguém sabe, né? A mesma coisa é Satanás. Por que muitas igrejas não trabalham muito em cima de Apocalipse? É um livro complicado. É um livro complicado, né? Então, deveriam mais exortar os irmãos, a igreja, sobre estes fatos, né, que vai acontecer, que estão se aproximando aí, o tempo que está mais próximo do que imaginamos. Revelações estão acontecendo, fomes, tempestades, terremotos. Você vê aí erupções de vulcões, a natureza ela causando esses transtornos. Deus anuncia a sua vinda através da natureza, através dos abalos sísmicos. Ele está alertando, ele alerta o povo que vem. Hoje, se você olha para o céu, quando chega a noite, você pode olhar para cima e você vê as estrelas, a quantidade de estrelas hoje, ela diminuiu. Antigamente, quando eu tinha de 8 a 13 anos de idade,
eu sempre gostava de olhar para cima e contar aquelas constelações de estrelas. Se você hoje olha para o céu, você não vê mais isso. Eu já cheguei a contar aquelas estrelas em conjunto, tudo juntinho ali, quando eu era pequeno. Quando eu tinha minha idade de 8 a 10 anos de idade, eu sempre gostava de olhar e admirava, né? Esses são os sinais dos céus que Jesus disse que os sinais seguirão aos que crêem. Então, um dos sinais, se você olhar para cima, você vai ver que você não vê mais aqueles conjuntos de estrelas. Você não vê mais. Sumiram. Significa que é o sinal da volta de Jesus, né? Porque ele vem, é um fato que vai acontecer, é uma realidade que vai acontecer, que muitos pensam que não vai acontecer, e muitos estão até enganados, né? Quem pensa dessa forma. Mas o livro de Apocalipse, ele deveria ser mais trabalhado dentro da igreja. É muito bom você fazer uma pregação para alegrar os irmãos da glória a Deus, aleluia, é uma maravilha, o culto tá bom, quando sai comenta, esse culto foi uma bênção, tudo bem. Mas quando Jesus ele andava aqui na terra, Jesus também já alertava os seus discípulos para os dias de hoje. Ele alertava ao perigo. Um dos discípulos de Jesus, quando Jesus saiu do templo, chegou para Jesus e disse: Senhor, mestre, vedes o templo aqui de fora? Jesus disse, Jesus nem ligou para aquilo. Ele olhou para o discípulo, né? Ele olhou para aquele homem e disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Veja que Jesus não se importava. O templo, sim, tem que existir, né? Porque é a casa de oração, é a casa de refúgio para os doentes, para os necessitados. Claro, tem que ter. Mas naquele momento Jesus não estava preocupado com a beleza do templo. Por isso que ele falou para aquele homem que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, meus amigos, o livro de Apocalipse ele devia ser mais trabalhado dentro da igreja, porque nós estamos vivendo em um tempo de grande perigo, de grande alerta, né? A qualquer momento isso vai estourar, a qualquer momento isso vai desabar, e muitos vão ser pegos de surpresa. Ninguém me avisou nada, ninguém falou nada. E quem são esses responsáveis por não ter falado? São esses que pregam, que administram, que falam o que é, mas não mostram a realidade. O livro de Apocalipse aqui, o juízo final. Aqui fala do juízo final, no capítulo 20, a partir do versículo 11. Eu vou ler. Vamos ver aqui. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu da terra e do céu, e não se achou lugar para eles. No dia do juízo final, vai estar ali só o trono de Deus, uma grande multidão. Vai sumir as estrelas dos céus, os planetas vão desaparecer, o sol e a lua sumirão, que a Bíblia está falando sobre isso. Vai ficar só o trono de Deus e aquela grande multidão
esperando o chamado para ser julgado. Vamos continuar. E vi os mortos grandes e pequenos. E vi os mortos grandes e pequenos. O que significa isso? Grandes e pequenos. Não significa pessoas altas e baixas, não. Grandes e pequenos são aqueles poderosos, ricos, que hoje se acham poderosos, e pessoas humildes, pobres, também serão julgados pelas suas obras. E vi os mortos grandes e pequenos, que estava diante do trono. Veja bem. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Tudo que você faz aqui na terra, tudo que você fala, tudo que você pratica, a Bíblia diz aqui, pelas coisas que estavam escritas nos livros. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Tudo que você pratica, tudo que você fala é registrado, tudo que você faz é como se fosse computarizado. É como se fosse guardado em uma memória para um dia, quando você for ser chamado por Deus, Ele vai mostrar o que você fez quando estava com vida na terra, segundo as suas obras. Então, tudo que você fez, você será julgado segundo as suas obras. Toda a sua vida, desde o tempo que você nasceu até o dia da sua morte, todas as suas práticas, todas as suas palavras serão registradas para um acerto de conta. E esse acerto de conta vai acontecer. E deu o mar os mortos que nele havia, pessoas que morreram afogadas, pessoas que foram assassinadas dentro do mar ou dentro das águas, pessoas que foram afogadas. Essas pessoas, no dia do juízo final, as águas, elas vão dar conta dessas pessoas. E essas pessoas vão ressuscitar dentro das águas para serem julgadas. Tem pessoas que nem isso sabem, mas se lê a palavra de Deus, nós vemos aqui. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. A morte e o inferno, a Bíblia diz aqui, olha. E deram os mortos, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Deus vai tirar todos aqueles que estão ali, vai tirar e julgar. Então, tudo de onde morreram e aonde estão, todos eles sairão para se apresentar diante do trono de Deus, serão julgados e terão a segunda morte. E foram julgados. Veja que a palavra diz, e foram julgados. Significam, quando a palavra se refere foram, é porque significa para os dias de hoje, é porque vai acontecer. E estamos se aproximando para isso. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno lançados no lago de fogo. A Bíblia está dizendo aqui que a morte e o inferno, o Hades, será lançado junto dentro de um inferno. O Hades, ele será lançado junto, porque o Hades é um inferno provisório. Então o Hades, ele será arrancado, e Deus, ele lançará o Hades dentro do inferno, que é um inferno pior do que o Hades. E foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, quando Jesus for julgar a cada um segundo as suas obras, as suas práticas erradas, suas vidas erradas que não recusaram, que não aceitaram. Essas pessoas, elas morreram para o mundo,
Mas no dia do julgamento, quando elas morreram para o mundo, que faleceram, que morreram, essa foi a primeira morte. Você teve a primeira morte, eu vou ter a primeira morte, todos têm a primeira morte, que é quando partimos aqui desta terra. Essa é a primeira morte. Por isso que no dia do julgamento, Deus está dizendo aqui, esta é a segunda morte. Depois, após o julgamento, quando Deus julgar todas essas pessoas terão a segunda morte, que é o inferno definitivo, para onde vai as pessoas que não aceitaram a Cristo, que blasfemaram, que recusaram a salvação, que não quiseram aceitar, que julgaram, que mentiram, que adulteraram, que praticaram coisas fora a sua natureza. Essas pessoas serão julgadas e terão a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Acredite se quiser, mas a palavra de Deus, ela não mente. E Deus, ele não é homem para que minta. Deus, ele não é homem para que minta. Tem muita gente aí que não está nem aí com a vida. Tem muita gente aí que está vivendo uma vida e acha que vai ser assim, tem que ser assim, Deus tem que me aceitar assim, e eu vou ter que viver dessa forma, e é assim mesmo e acabou. Só que vocês estão enganados. Não é dessa forma que Deus quer. Deus quer que você viva da maneira dele, não é da sua. Primeiro que você não tem vida própria, você não manda nem em você. Porque se você mandasse em você mesmo, você não morreria. Ah, eu mando em mim, não vou morrer, eu morro se eu quiser. Seria bom demais que fosse assim. E onde iria ficar Deus nesta hora? Onde iria ficar Deus quando ele criou o mundo, né? Quando Adão pecou e depois que a geração ela aumentou, veio o dilúvio, né? E depois de Noé para cá, muitos homens de Deus se levantaram, até que veio Jesus para salvar o pecador. Então, para que Jesus veio ao mundo então? Se isso aqui está mentindo para muita gente. Isso é verdade, isso é real, vai acontecer. Queira você aceitar e acreditar ou não. Então vamos aqui em cima, continuar o versículo 15. E aquele que não for achado o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Você diz assim, como é que meu nome está escrito no livro da vida? Aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante de meu Pai. Quando você passa a crer que Jesus é o seu Senhor e você reconhecer que você é um pecador e você aceita ele como teu Salvador, os anjos já escrevem teu nome no livro da vida. Porque quando chegar esse dia, o seu nome está lá. O seu nome tem que estar lá, escrito neste livro, onde vai ser aberto. E todas as obras serão expostas de todos para todos verem. Se você praticou, se você aceitou Jesus e não recusou, essas pessoas, elas terão a recompensa de Deus. Deus, ele vai dar, segundo a sua palavra, a recompensa, que é a coroa da vida. É por isso que a sua palavra diz: cuide da sua coroa para que ninguém tome. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Hebreus 5:9, voltando lá para Hebreus, ele diz, Jesus diz na sua palavra, né? A carta aos Hebreus, ele diz: ele veio ser a causa de uma eterna salvação para todo aquele que lhe obedece. Aí você diz assim, ele quem? Quem é o causador da salvação? Jesus. A palavra diz em Hebreus 5:9, ele veio ser a causa de uma eterna salvação. Veja bem, uma eterna salvação significa eterno.
para todos aqueles que lhe obedecem. É difícil. Tem muita gente que dá até risada. É difícil obedecer a Cristo. É difícil. As pancadas vêm. A perseguição vem. Para muitas pessoas você não vale nada. Mas não importa. O que importa é o que Deus quer de você. Porque não é ninguém que vai salvar. Nem a minha e nem a tua vida. É Ele. E aí também a gente vê uma diferença. Nós vemos uma diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. O livro de Malaquias, no capítulo 3, 18, ele já nos diz: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que servem a Deus e o que não servem. Será que muita gente que está indo e partindo daqui sem servir a Deus, essas pessoas, elas terão a recompensa? Há consequências na vida que quando a gente chega antes de morrer por uma doença, por um problema de saúde, muitas e muitas das vezes a gente se arrepende. Eu tive essa experiência quando eu quase que ia partir daqui. Eu pedi perdão a Deus pelas minhas falhas e meus erros. E eu tenho certeza que eu senti perdão de Deus e Ele não deixou eu partir. Mas tem muitas pessoas aí que estão indo à morte, que não dá tempo nem você abrir a boca para pedir perdão a Deus. Você perde sua vida, perde sua salvação, quando você já se depara, ou você está no paraíso, quando você pede perdão a Deus, quando dá tempo, ou você já vai diretamente para o Hades. Isso é questão de segundos, gente. Tem muita gente que não acredita nisso, mas isso é questão de segundo e é próximo. Essa coisa é tão perto, você nem imagina. Então, existem também essas diferenças de quem serve a Deus e de quem não serve. Porque o julgamento não é ninguém que julga, é a palavra de Deus, ela julga. Tem muita gente que não gosta da Bíblia, porque Deus ele é severo na sua palavra, ele é duro nas suas palavras. Apesar de que ele é um Deus de amor, como nós sabemos, mas ele é duro também nas suas palavras. E esse livro de Apocalipse são poucos lidos na igreja, é pouco lido na igreja. Eu não sei porquê, eu acho que muitos deveriam parar um pouco de falar em tantas bênçãos e alertar o povo mais, né, para esse lado. Porque a multidão, ela pode se perder por causa da irresponsabilidade de muitos que não alertam o povo. Jesus, ele já alertava os seus discípulos. Jesus, naquele tempo, no tempo que Jesus andou aqui, ele alertou a humanidade e o povo para se livrar do inferno. Jesus, ele já alertava aquele povo para sair e se livrar do perigo. E por